falei com a minha esposa que quando eu assisti essa peça pela primeira vez, eu chorei. Eu chorei porque, infelizmente, esta é a realidade de muitas igrejas. Mas eu creio que Deus nos chamou aqui para nós termos uma experiência diferente. Você crê nisso? E eu achei interessante e muito propício o tema deste congresso, um coração quebrantado. Porque Deus só vai fazer alguma coisa na nossa vida com o coração quebrantado. Eu gostaria que você se colocasse de pé por um instante. Nós vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Já cantamos, já pulamos, já celebramos, e agora nós queremos que Deus fale através da sua palavra conosco. Amado Deus, aqui está, ó Deus, um povo separado pelo Senhor, jovens, fortes, valentes, tementes ao teu nome, e nós queremos, ó Deus, nessa noite render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós queremos também nessa noite que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural. Nós não viemos, ó Deus, de tão longe para chegar aqui, ó Deus, e ser apenas um encontro, mas um encontro que nós almejamos seja um encontro com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Que quando nós voltarmos para os nossos lares, Senhor, para as nossas igrejas, para a nossa vida, nós sejamos transformados, corações quebrantados e transformados pelo Deus Todo-Poderoso. Fala conosco, Senhor. Eu te louvo pela vida de cada jovem, de cada juventude, de cada igreja que está representada, ó Deus, para a nossa regional aqui em Itapetinga, Senhor. Obrigado por cada líder, cada pastor, cada líder de jovem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda que o Senhor fará nesses 2 dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Talvez você vai se perguntar o que esse texto tem a ver com o nosso tema e com aquilo que a gente está fazendo aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vim orando, buscando de Deus essa palavra, Deus me deu essa palavra. 1 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1. Preste bem atenção, por gentileza. Diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um trato conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um trato com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilharei todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que eles estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabe tinham dito. E quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. E quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300
2.000 de Israel e 30.000 de Judá, e disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós os renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 grupos. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Eu sei que você não veio aqui por acaso. Amém? Fala para quem está do seu lado assim: Deus quer falar com você agora. Abre o seu coração. Amém? Meus irmãos, essa história é muito interessante e muito rica. E eu entendo aqui que há um propósito de Deus nesse texto e nesse contexto que a gente precisa buscar para a nossa vida de hoje, para esse momento que nós estamos vivendo, para esse congresso, onde Deus está dizendo que Ele está esperando pessoas que têm um coração quebrantado. Deus pode contar com você nessa noite, amém? Um coração quebrantado. Pergunta para o seu colega aí do lado, diga assim: Deus pode contar com você? Meus irmãos, que história fantástica, porque os israelitas que moravam numa cidade chamada Jabes de Gileade, eles foram cercados por um povo. Você sabe que aquele tempo era um tempo difícil. As cidades não eram cidades tão grandes como aqui hoje a gente tem, eram cidades pequenas, e toda cidade precisava ter um muro. As pessoas moravam dentro do muro, e aquela cidade foi cercada. E a Bíblia narra outras histórias, inclusive narra um momento muito difícil para Israel, quando a cidade foi cercada e ninguém entrava, ninguém saía, começou a passar fome, todo mundo passando fome dentro da cidade. Eu queria que você prestasse muita atenção, por gentileza. Eu sei que está calor, talvez você esteja assim, que é jovem, gosta muito de energia, mas eu queria que você parasse um pouquinho. Eu prometo que eu não vou demorar. Eu só vou falar com você o que Deus mandou falar para você. E aquele povo estava ali, cercado por aquele exército dos amonitas. A primeira coisa que eu quero ressaltar para você aqui é o nome que está no primeiro versículo, Naás. No original, esse nome tem a mesma raiz de Satanás. E esse cara é uma representação, é uma figura do diabo no Velho Testamento. O nome Naás significa inimigo. E é esse inimigo que muitas vezes está nos cercando. É esse inimigo que está muitas vezes cercando a mim e você. Cercando você lá no seu colégio, lá no seu trabalho, cercando você de diversas maneiras. A Bíblia diz que o diabo, no nosso aniversário, ele anda ao nosso derredor, como um leão, tentando nos tragar. E Naás então cerca o povo de Jabes de Gileade. Mas o que me chama a atenção aqui, algumas coisas, é que quando Saul ele soube dessa história, a Bíblia diz que ele ficou furioso, principalmente com a atitude passiva e com a atitude covarde do povo de Jabes de Gileade. E a Bíblia diz no versículo 6 que o Espírito de Deus se apoderou dele. E tem tudo a ver com essa representação que a gente acabou de ver. Porque Deus está triste quando Ele olha para uma igreja, Ele percebe jovens que são tão fortes e vigorosos e cheios de energia, e que tem tanta agilidade nas mãos, tanta intelectualidade, tanta energia dentro de você. E muitas vezes nós estamos perdendo para
E a Bíblia diz que quando Saul viu a passividade daquele povo, a covardia daquele povo, Saul se indignou. Meus queridos, o que nós podemos concluir é que Deus também ficou furioso. Deus ficou desapontado com aquele povo. E eu quero dizer para você, Jesus diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando adoradores. E Deus não quer encontrar adoradores passivos, adoradores covardes. Deus está procurando jovens. Deus está procurando homens e mulheres que sejam intrépidos na sua palavra. Homens que dizem: olha, eu dou a minha vida pelo Evangelho, eu dou a minha vida pela palavra, eu dou a minha vida pelo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não abro mão das minhas convicções, eu não abro mão dos meus direitos como servo de Deus. Eu não abro mão daquilo que Deus me deu para fazer em meio a essa geração. Porque Deus levantou você. Está escrito na sua camisa aí, ó, para marcar uma geração. Olha para o seu colega que está do lado, diga para ele: Deus chamou você para marcar essa geração. E às vezes a gente começa a pensar: ah, se eu não estivesse aqui, não é? Se eu morasse onde eu moro, ah, se eu morasse lá em tal lugar, ah, se eu fizesse isso, ah, se eu tivesse determinadas condições, ah, se eu fosse uma pessoa que tivesse tal e tal cargo, ou dinheiro, ou capacidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece você do jeito que você é. Deus sabe que você é do jeito que você é, da maneira como você é. Deus sabe onde você mora. Deus conhece a sua história. Deus sabe tudo sobre você. E Ele te chamou para você fazer diferença onde você está. É assim que Deus quer fazer com você. Deus não quer uma pessoa covarde. E infelizmente a gente tem visto muito pessoas se acovardando diante das propostas do mundo. Essa tem sido uma atitude, infelizmente, de muitos cristãos hoje. Querem viver uma vida normal, querem viver uma vida aliançada, servindo o inimigo, servindo os interesses do inimigo. Eu gosto muito de contar histórias no meio da pregação, até para alegrar. A primeira história foi a seguinte: você sabe que lá nos Estados Unidos tem muito festa à fantasia. E marcaram uma festa à fantasia no estado, estava chovendo, neve, e o camarada se vestiu de demônio, de capeta. Vestiu aquela roupa de cão, com aquele chifre, com um tridente, com a capa vermelha, e ele foi no carro. Aí de repente o carro dele bateu num buraco e furou 2 pneus. Você sabe, furou um pneu, dá para resolver, mas com 2 não tem como. E naquela hora a neve muito intensa, e ele olhou assim, ele viu uma luz acesa bem assim perto da estrada, e ele desceu, e no ímpeto ele pegou aquele garfão, aquele tridente e saiu correndo. E quando ele chegou, se tampando com aquela capa, quando ele chegou assim, ele percebeu que era uma igreja. E a igreja, porque estava muito frio lá nos Estados Unidos, a igreja fica com as portas fechadas. Aí de repente, chuva, neve, deu um trovão daquele bem forte, e o cara tomou um susto e ele vai e caiu dentro da igreja, a porta abriu, e ele caiu dentro da igreja com aquele tridente, e o povo olhou e disse: o cão entrou na igreja. E foi um pulando por cima do outro, um pulava para cá, um pulava para lá, e um desesperado pulava um por cima do outro, atropelando. O diabo entrou na igreja e todo mundo pulando, desesperado, e aquele cara, ele ficou sem entender nada. Eu não estava entendendo nada. E tinha uma senhora que sentou assim no primeiro banco, que ela era bem gordona, e ela olhou assim e falou: ali eu não passo. Olhou para a janela e disse: também não dá. E ela ficou sem saber para onde ela ia.
e todo mundo pulando por cima. De repente, quando ela viu que não tinha outra solução, ela olhou para o capetão assim e falou assim: seu capeta, eu estou na igreja, mas eu sempre joguei no seu time. Você entendeu? Ela queria fazer a média com o cão naquela hora dele. Eu estou na igreja, mas eu sempre joguei no seu time. Seria engraçado se não fosse trágico, não é verdade? E quantos de nós estamos na igreja e só somos crentes dentro da igreja, mas os nossos relacionamentos com os nossos pais não são aquilo que a gente diz? O nosso relacionamento com os nossos namorados não são aquilo que nós dizemos? Na escola nós nos comportamos de determinadas situações que não tem nada a ver com um jovem que não quer plantar o coração. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus ficou indignado porque o povo de Jabes de Gileade se tornou um povo passivo, um povo covarde, um povo que estava se rendendo aos braços de um cara chamado Naamã. E eu não sei se você percebe aqui, eu gosto muito de ler o texto, enriquecendo as coisas. E quando Saul apoderou-se, o Espírito de Deus se apodera de Saul, e Saul então resolve a situação de uma forma do poder de Deus, porque nós temos que resolver as coisas do poder de Deus. Não dá para resolver as coisas no braço, nós temos que resolver as coisas no poder do Espírito Santo. E quando Saul convoca, vem 330 mil homens, 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Então não tinha pouca gente para resolver o problema. Mas o problema é que muitas vezes, quando nós estamos na passividade, na covardia, nos problemas, a gente pensa sempre que nós estamos em minoria. A gente pensa sempre que a gente está perdendo. Um dia eu estava na igreja, e Vitória da Conquista tem essa. Hoje está acontecendo lá, né? Aquele festival de inverno. Tem uma equipe da nossa igreja que está lá fazendo evangelismo lá dentro. Botou uma tenda e está evangelizando pessoas que passam lá dentro do parque de exposições. E eu vim falando com minha esposa. Eu vou chamar os irmãos lá e dizer assim: quem você viu aí aqui dentro? Quem você viu aqui da igreja? Você viu algum jovem? Você viu algum jovem cristão que fala que é crente, mas na hora que vai cantar lá, é porque, pastor, é Luan Santana. Por mim que fosse, quem for. E aí eu estava orando, um dia, uma vigília, uma sexta-feira, e eu me lembro que ia ter uma festa, estava tendo uma festa, eu não sei se era chiclete com banana, quem é que ia tocar, e eu estava na porta da igreja, a gente era na praça, e de repente começou descendo jovem, foi descendo jovem, você que está aqui, você sabe a luta que é o líder de jovem para que a igreja faça um culto e os jovens todos vão para a igreja. É uma luta, você ora, você clama, você pede, você faz, você planta bananeira se preciso for para um jovem para a igreja. Mas quando fala assim, é uma festa do mundo ali, olha, o inferno todo conspira, e aquele tanto de jovem descendo, e eu estava bem na porta, isso era umas 11 horas da noite, e de repente eu vi aquele tanto de jovem descendo e passando, e eu comecei me sentindo assim triste por dentro, foi me dando uma coisa ruim, e eu comecei a falar assim para Deus: Deus, parece que nós estamos perdendo a batalha, parece que nós estamos em menor número, sabe? Parece que as coisas não estão como o Senhor planejou, Deus. Porque olha, nós estamos aqui numa vigília, devia ter umas 20 pessoas, e aquele mundo de jovem descendo para aquela festa, para pular, beber e se drogar até tantas horas da madrugada. E eu estava naquela inquietação, e eu orava, e eu comecei a andar dentro do salão da igreja, e de repente o Espírito Santo veio no meu
não se esqueça que eu com você, nós somos a maioria. E eu comecei a saltar, eu comecei a pular, e ninguém entendia nada. E eu estava lá na igreja gritando e saltando, dizendo aleluia, nós somos maioria, nós somos maioria. Não se esqueça, meu irmão, que sua Bíblia já está escrita até a última página. Deus já falou até o que vai acontecer com o diabo, que o fim dele vai ser jogado num lago de fogo de enxofre. E muitas vezes ele está querendo mostrar para a gente uma força que ele não tem, porque nós temos a força do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E quando nós somos jovens, e quando nós somos chamados pelo Senhor, nós podemos fazer coisas tremendas na presença do Senhor. E Saul se indignou com aquele povo que estava fazendo uma aliança com o diabo, com o inimigo. Eu não sei se você percebeu, mas a primeira coisa que Naás propôs é que ele queria humilhar Israel. O que está escrito aí na sua Bíblia que ele queria fazer? Ele queria arrancar o olho direito de cada israelita. Você já parou para perguntar por que ele queria arrancar o olho direito de cada israelita? É porque aquele povo sabia, ó, Israel não dominava a arte do ferro. Israel só foi dominar a arte do ferro depois que Davi foi rei. Quando Davi se escondeu uma época lá, fugindo de Saul, lá com os filisteus, ele aprendeu, trouxe um cara. Israel só lutava com as espadas velhas, enferrujadas, que eles pegaram e quem matava. Os caras lá só andavam, todo mundo era bom na mira, ó. Se ele arrancasse o olho direito, estava inutilizado o exército para sempre. Olha para quem está do seu lado e diga assim: cuidado, o diabo está querendo arrancar o seu olho direito. Em outras palavras, o diabo está querendo tirar as suas habilidades. O diabo está querendo pegar você que é um jovem, você que é uma jovem talentosa, você que é um jovem que canta, que louva, que celebra, que adora a Deus. O diabo quer pegar você e fazer você uma proposta terrível e dizer para você assim que nada, eu vou te dar a fama, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e de repente o diabo está querendo arrancar aquilo que você tem de mais precioso, que Deus te deu como talento, como bênção do Senhor na tua vida. Não faça aliança com o diabo, não faça aliança com o diabo, não. Deus quer que você tenha um coração quebrantado na presença dele, um coração contrito, quebrantado, dizendo: Senhor, que isso? O diabo estava querendo arrancar o meu olho. Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo hoje momentos em que grande parte do povo de Deus está acomodado. Eu falei isso, falo de novo, para que você saia daqui hoje com isso, com uma verdade no seu coração. A gente às vezes fica satisfeito com muito pouco. Fica ou não fica? Fica. Eu conversava com um pastor esses dias, um pastor abençoado. Toda vez que ele vai em conquista, eu paro para ouvir aquele cara. E ele falava assim: gente, eu não sou contra os dons espirituais. Eu falei: glória a Deus. Eu não sou contra falar em mistério. Glória a Deus. Mas o verdadeiro fogo tem que queimar, não é aqui só não, é principalmente aonde? Lá fora. É lá fora que você tem que ser uma tocha. É lá fora que você tem que ser uma brasa viva. É lá fora que você tem que ser tão forte. Eu gosto muito, minha mãe gostava muito de assistir filme de Bang Bang. E aqueles caras que montavam no cavalo, Django, já viu o Django? Mascava fundo. Um dia, viu um escorpião de todo tamanho, Django deu uma cuspada
Você tem que ser um crente cuspe de fogo. Quando passar um cachorro perto, você dá uma arranca até o tampo do couro do cachorro. Lá fora você tem que ser brasa viva no altar de Deus. Lá na sua escola, eu dava aula para 14 turmas no Centro Educacional lá em Vitória da Conquista, lá no Centro Integrado de Educação. Primeiro dia que eu cheguei lá na escola, eu chamei a vice-diretora e a diretora e disse: olha, eu sou pastor. Eu estou dando aula aqui porque Deus abriu essa porta, mas o meu negócio eu amo dar aula, mas meu negócio eu sou pastor. Tá bom. Aí tudo que elas precisavam de mim eu estava lá, cantando, ajudando. E a vice-diretora era daquelas odiadas por todo mundo. Sabe aquela vice-diretora bem xarope que pega no pé de todo mundo, que não deixa? Ninguém gostava dela, mas eu fiz amizade com ela. Aí um dia terminei a aula, estava um calorão, à tarde, terminei a primeira aula, faltam 5 minutos para tocar e corri para a sala dos professores. E eu não sabia, mas olha, professor já ganha pouco, e o povo inventa de vender tudo para professor. É gel para massagem, colchão com moto, não sei o que, revista, lingerie, cosmético. Você chega aqui na hora, ó, tem tanto vendedor, faz fila. Coitado do contra-cheque, professor, já. Aí ela estava sentada na mesa com 2 caras vendendo para ela revista, as revistas. E eu estava